queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Eduardo, aqui o último vídeo, tá, desse semestre. A gente vai comentar um pouquinho, vai falar um pouquinho do resultado da prova, tá? Como a prova teve uma preparação, eu esperava um resultado um pouquinho melhor, tá? Porém, entretanto, não me surpreende, né, que alguns poucos alunos ficaram com a nota bem ali em cima na média, ou alguns até um pouco abaixo da média. Esses alunos são os que menos participam, tá? Das 4 turmas que eu dou aula, o 7º ano foi que teve maior dificuldade. Mas principalmente por causa disso, da pouca participação. E justamente as pessoas que menos participaram foram as que tiveram mais dificuldade. Quando eu digo participar, é o quê? Responder o professor, trocar mensagem, perguntar alguma coisa, responder os exercícios que o professor passa, né? Então, não é surpresa que essas pessoas também tenham dificuldades na hora da prova. Isso acontece quando a aula é fisicamente, virtualmente, remotamente, que requer um esforço de concentração maior, vai ser normal também acontecer. Nada que vá atrapalhar o processo no ano todo, do ano letivo. Eu creio que tem como a gente recuperar, né? Mas a média da turma toda, eu gostaria de parabenizar, vocês foram muito bem, tá? Eu daria, se eu fosse fazer a turma toda, daria uma nota 7, que é uma nota muito boa. E dadas as dificuldades que nós estamos tendo, né? Aulas remotas, às vezes o ambiente inapropriado, né? A gente sabe que é barulho em casa, da família, é cachorro, tudo, isso atrapalha bastante, a gente não tem o espaço próprio, né, para concentração, como é na escola. Então a gente entende a dificuldade de vocês e respeitamos, e por isso eu parabenizo toda a turma, tá? É lógico que a gente pode melhorar e devemos melhorar, né? Seu professor vai trabalhar por isso, para ele melhorar também o seu modelo de aula e para que vocês consigam melhores notas no próximo bimestre, para que a gente não fique mais preocupado, tá bom? Missão de hoje, para encerrar o bimestre, tá? A gente vai corrigir a nossa prova. Como é que vocês vão fazer? Não precisa copiar texto, não precisa copiar todas as alternativas. Vocês vão copiar as questões e apenas a resposta certa, ok? Vai colocar ela como uma afirmativa. Então, indo aqui para a nossa prova, a gente começa sempre na questão 11, né? Onde a gente fala que nós temos algumas perguntas sobre o texto. 3 perguntas aqui sobre o texto. Deixa o professor pegar aqui, que eu acabei não pegando o texto. Vou dar uma pausa aqui, já volto. Voltei, eu estava aberto com a prova do 6º ano aberto, olhei ali e falei, não, a prova errada. Então vamos lá. Questão 11, né? Assunto bastante debatido por nós aqui, né? A miscigenação ou mestiçagem consiste na mistura de raças, de povos de diferentes etnias. Assim, multirraciais ou mestiças são as pessoas que não são descendentes de uma única origem. Essas pessoas possuem características de cada uma das raças que descendem. Sobre isso, qual alternativa abaixo não corresponde a um dos principais grupos humanos que formaram o nosso povo? A alternativa correta é a alternativa D, os aborígenes. Quando a gente fala aborígenes, né, são os povos, né, tradicionais da Oceania. O Brasil não recebeu, né, esse tipo de grupo humano. O Brasil recebeu asiáticos, europeus, africanos, né? Mas da Oceania nós não recebemos praticamente ninguém. Então tem quase nenhuma descendência de povos da Oceania, que são os aborígenes. Alternativa D. 12. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e 19. Nesse período, se embarcaram no Brasil milhões de africanos.
Alternativa A, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalhavam principalmente no cultivo de cana-de-açúcar e café. Sobre o capítulo A Distribuição da População Brasileira, responda. 13. País populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Já o país povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Alternativa C. A densidade demográfica é um conceito populacional referente à média de número de pessoas residentes por unidade de área em uma dada localidade e é geralmente medida na relação habitante por quilômetro quadrado. No Brasil, as regiões com maior e a menor taxa de densidade demográfica, respectivamente, são Sudeste e Nordeste. Nós comentamos isso até há poucas aulas e debatemos bastante também na revisão. Então, alternativa D, Sudeste e Nordeste. 15. Sobre o capítulo Pirâmide Etária Brasileira. Refere-se a um gráfico utilizado para identificar a população de um dado país ou região, agrupando os habitantes em faixas de idade e dividindo-os por sexo. Essa descrição corresponde à alternativa B, pirâmide etária. A taxa de fecundidade, alternativa C, é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da vida reprodutiva. É geralmente expressa como número de nascimentos por 1.000 mulheres em idade fértil. No Brasil, segundo o IBGE, a idade fértil da mulher está na faixa de 15 a 49 anos. As 4 últimas perguntas sobre o capítulo Movimentos Migratórios Brasileiros. A imigração é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são chamados imigrantes. Já a emigração é o movimento inverso, de sair do seu país ou região de origem. A opção que completa as lacunas é a alternativa D, D de dado. 18. O economista britânico Thomas Malthus é considerado o pai da demografia por sua teoria para o controle de aumento populacional, conhecida como malthusianismo. Malthus percebeu que o crescimento populacional entre os anos de 1785 e 1790 havia dobrado em razão do aumento da produção de alimentos, das melhores condições sanitárias e do aperfeiçoamento no combate a doenças. Benefícios decorrentes da Revolução Industrial. Essas melhoras fizeram com que a taxa de mortalidade aumentasse e a taxa de natalidade aumentasse. A opção completa a lacuna é a opção D de dado. 19 e 20, sobre o capítulo A População Brasileira no Trabalho. Qual das alternativas abaixo corresponde corretamente aos tipos de desemprego? Então, a alternativa B é a correta: sazonal, cíclico, friccional e estrutural. Última questão. A agricultura familiar é toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e emprega como mão de obra membros da própria família. A produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra que se destinam à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. Então tá aí, opção A, né, fecha a questão 20. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão que não entendeu, queira comentar, vem aqui no privado, o professor explica para você, tá bom? E é isso aí, gente. Ó, é a última aula, mas já temos oportunidade de não perder pontos, tá? Me mande imagens, tá, do seu caderno, você fez as questões,
copiou as alternativas corretas, manda aqui para o seu professor, já valendo pontuação de participação na aula para o terceiro bimestre. Grande beijo, grande abraço. Aguardo vocês aqui remotamente com dúvidas de algumas questões, né? Caso tenham. E também com as imagens dos cadernos aí com os exercícios, tá bom? Um abraço, tchau, até a próxima aula.